Deus! O Senhor é bom! Glória a Jesus! Senta um pouquinho para descansar. Eu vi que você pulou bastante. Adorando. De ceia e de reflexão. A palavra de Deus diz assim: e a mensagem que dele ouvimos, vos pregamos, e é esta: Deus é luz, nele não existe trevas nem sombras. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade.
Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos então a plena comunhão uns com os outros. E então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, irá nos purificar de todo pecado. Amém? Fecha os teus olhos, amém? Vamos orar ao Senhor. Espírito de Deus, que a tua palavra seja liberada nessa noite. Que haja transformação, que haja entendimento e graça no coração de cada filho, de cada filha, para que o sobrenatural seja derramado, para que aquilo que precisa ser transformado esteja nas tuas mãos, Senhor. Trabalhe nos alicerces, nas estruturas, e que ali o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, de nos dar direção nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, glória a Deus. É noite de ceia, então alguns temas são muito importantes falarmos nesse período, porque a Santa Ceia do Senhor, que você vai participar daqui a pouco, ela não é só mais um culto normal, não é mais um evento da igreja ou uma reunião. Ela é uma forma de nós declararmos a fé e a salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. Ela é uma ordenança. Jesus Cristo, reunido, um pouco antes de ser levado para a cruz, estava reunido com os apóstolos. Então ele pegou dois elementos importantes para trazer então o entendimento da palavra da salvação. Ele pegou o pão, ele pegou o vinho, o suco de uva aqui nessa mesa, e ele consagrou esses elementos e disse: esse pão é o meu corpo que é dado por vós, é o meu corpo moído pelas transgressões, para curar o mundo, para transformar as pessoas, para trazer entendimento, para nos fazer filhos. Mas também existe um outro elemento: o vinho, que representa o sangue que verteu na cruz para nos lavar de todos os nossos pecados. Só o sacrifício de Jesus poderia nos transformar, nos mudar, nos moldar e nos colocar debaixo da direção dele. O sangue nos dá direito a sermos chamados filhos e filhas de Deus, aqueles que o aceitam como Senhor e como Salvador. Eu preciso entender isso, porque há uma diferença entre acreditar em Deus e se entregar para Deus. Viver uma vida de acordo com o propósito que Ele me deu. Porque às vezes algumas pessoas ficam mais cômodas crendo apenas que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele abençoa. Tudo isso é verdade, mas nós temos que dar um passo a mais em direção a esse Deus. Ele deu tudo por nós, irmãos. Ele deu tudo o que Ele tinha por nós. Se entregou numa cruz, morreu a morte de cruz, morte de humilhação. Por isso nós temos uma cruz vazia, que não tem ninguém aqui, porque esse Cristo ressuscitou. E é isso que nós declaramos. Toda vez que você pega esse pão, toda vez que você toma esse suco, você declara que Ele morreu sim, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus e Ele vai voltar para levar a sua igreja. Nós declaramos isso toda vez que nós participamos da ceia. A ceia é um marco importante para todo aquele que serve ao Senhor, porque aqui estão as nossas bases da nossa fé, de tudo o que nós cremos, acreditamos e vivemos como cristãos. Acreditar no sacrifício vivo desse Jesus. E essa ceia, ela tem dois propósitos espirituais. Ela tem o propósito de nos levar em comunhão com Deus, amém? Comunhão com Deus, na presença dEle, ser tocado, derramar a sua presença em nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para que Ele nos transforme. A ceia, meu irmão, eu sempre vejo dessa forma: é um reset de Deus, é um reiniciar de Deus, é um culto que eu venho despejar todas as minhas lágrimas, todos os pecados, todas as minhas diferenças. Eu venho às vezes até falar com Deus, questionar Deus,
para que Ele me dê direções. A ceia é o momento de comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Mas a ceia também é comunhão com os meus irmãos. A ceia ela não pode existir se nós não tivermos comunhão uns com os outros. E ter comunhão uns com os outros, meu irmão, não é só sentarmos um do lado do outro e ficar olhando o pregador Márcio falar. É nós demonstrarmos o nosso amor. É nós vivermos em prol daquele que precisa. É nós estendermos o braço para aquele que é necessitado. E também é nós aprendermos a viver com as diferenças uns dos outros, em graça e em perdão. Por isso Jesus, já nos conhecendo, sabendo que nós somos limitados, Ele chegou e falou que nós precisamos entender o papel de perdoar e de entregar o nosso coração diante de Deus, para que Ele nos transforme. Perguntaram para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me aborrece? Os discípulos perguntaram isso, achando que Jesus diz assim, e falaria para eles assim: não, perdoa, mas se fizer de novo, aí você tem razão para não mais perdoar. Eles acharam que Jesus falaria isso. E Jesus deu uma resposta que mudou tudo. Porque Jesus fala para eles assim: vocês têm que perdoar uma pessoa que ofende vocês, que fere vocês, até 70 vezes 7 por dia. Aleluia! Mas como assim que eu vou perdoar uma pessoa que machucou? E aqui, meu irmão, está o segredo daquilo que o Senhor quer falar para nós sobre a importância da cura, da transformação e de uma vida saudável através do perdão. O texto nos fala que o apóstolo João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, eu imagino esse João aqui porque esse João evangelista não é o João Batista que as pessoas confundem. João Batista é um, nessa época que ele já não estava mais vivo, e João Evangelista é outro. O João Evangelista é o João que escreveu o Evangelho conforme João, que nós falamos o Evangelho de João, mas vocês vão aprender na teologia que é errado falar assim, porque o Evangelho não é de João, é de Jesus. Então nós falamos o Evangelho conforme o segundo João. Ele escreveu as cartas que nós lemos aqui, e ele escreve Apocalipse também. João, ele traz uma instrução para a igreja. As pessoas começam a perguntar para ele como nós podemos viver como igreja, como pessoas saudáveis diante de Deus, e ele traz o entendimento: vocês precisam aprender a caminhar na luz de Deus, andar com Deus. A Bíblia nos traz a representação que caminhar na luz, andar na luz, é andar na presença de Deus e deixar com que Ele transforme a minha vida. O que é a luz, meu irmão? O que é a luz? Ela é importante para nós hoje em dia? Será que a luz, ela faria falta se ela não existisse? Quando você chega na sua casa, eu imagino que a primeira coisa que você faz é acender a luz. Eu imagino. Tem pessoas que talvez, como a minha esposa, ela diz que não precisa da luz, e sai batendo tudo qualquer coisa, porta, parede, derrubando prato, derrubando, e diz que enxerga no escuro. Mas nós não fomos feitos para caminhar no escuro. Nós fomos feitos para enxergar na luz de Deus, e ser a luz para as pessoas que não enxergam a Cristo. Quando você caminha na luz, Cristo passa a brilhar dentro de você. E como Ele brilha dentro de você, as pessoas começam a enxergar a presença de Deus na tua vida. Você emana a presença de Deus. Você transborda a presença de Deus. Você traz uma sensação boa para as pessoas, ou deveria trazer. Porque Jesus, onde Ele caminhava, todo mundo se agradava com o que Ele falava. Os apóstolos, onde eles iam, todo mundo se agradava com aquilo que eles falavam. Porque era e é agradável estar perto de alguém
que traz coisas boas, que traz palavra de esperança, que traz palavra de amor. E como é terrível estar perto de alguém que só reclama, que só questiona, que está sempre dizendo que está tudo ruim, que amanhã está ruim, olha esse frio que terrível, amanhã saiu o sol, mas por que tinha que sair o sol tão quente assim? Como é terrível estar perto de pessoas que só reclamam, é verdade ou não é? É triste, meu irmão. Nós fomos feitos para anunciar as boas novas, o Evangelho de Deus. Deus virá, Jesus vai transformar a tua vida. Essa semana vai ser abençoada em nome de Jesus. Declarar para as pessoas, professar palavras que abençoem, porque palavras que destroem, o mundo está cheio. Está cheio de pessoas que querem matar teus sonhos. Você sabe que nós temos que ter entendimento, e até quando nós vamos compartilhar os nossos sonhos, eu preciso cuidar. Porque se você compartilhar os teus sonhos com alguém que não sonha, essa pessoa vai jogar um balde de água fria em você, porque algumas pessoas não aceitam que você tenha mais bênção que ela. Algumas pessoas não aceitam que você seja mais feliz do que ela. Algumas pessoas não aceitam que a tua família seja mais abençoada do que a família dela. Algumas pessoas, elas entram em amargor, como a palavra de Deus diz. Elas têm um estado de amargor e simplesmente elas olham para você e decidem no coração delas que você é uma pessoa que elas não querem acompanhar, não querem ter comunhão, não querem caminhar. E querem isolar você, porque elas acham que você é uma pessoa especial, que Deus só abençoa a tua vida e que ela não tem nada. Algumas pessoas vão começar a odiar você porque você está sendo abençoado. E eu preciso colocar no meu coração que o perdão, ele é para todos. Não é só para aqueles que estão perto de mim e que me amam. A palavra de Deus diz assim, que andar na luz é viver uma vida longe do pecado. Andar na luz é ter comunhão com Deus e com os irmãos. Andar na luz é para aqueles que proclamam a presença de Deus. E andar na luz faz com que nós sejamos purificados pelo sangue de Cristo. Purificados pelo sangue de Cristo. Quando você toma esse suco, você é transformado, é purificado, é renovado, é restaurado, porque a presença de Deus renova a tua vida. Algumas coisas eu preciso decidir nessa noite, antes de participar da Santa Ceia. Eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. É noite de ensino, é noite de direções, e quando eu entendo o que o Senhor quer falar comigo, eu deixo meu coração aberto, amém? Para a palavra dele. O texto que nós lemos aqui no versículo 7 diz: se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos então a plena comunhão uns com os outros, e só então o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus já falou na oração do Pai Nosso, falaram assim para ele: Jesus, como nós devemos orar? E Jesus deixou um modelo de oração, e na oração do Pai Nosso está escrito que nós precisamos perdoar aquele que nos ofende. Pai, perdoa-me como eu perdoo aqueles que me ofendem. E nós muitas vezes temos uma mania de esconder dentro do nosso coração as feridas que as pessoas nos causam. E essas feridas, elas nos afastam das pessoas, elas nos marcam com as pessoas, elas destroem amizades, destroem famílias. E a pessoa vive como se nada estivesse acontecendo.
A pessoa é capaz de cantar, de adorar, de orar, de falar em línguas, porque ela muitas vezes está ignorando que ela tem pesos, que ela tem dores e sofrimento que não foram resolvidos, que não foram tratados por Deus. E às vezes nós pensamos que está tudo bem e do nada vem uma tristeza, vem um peso, vem uma situação terrível. E por isso o sangue de Jesus Cristo, ele precisa ser derramado sobre a nossa vida. Quando o sangue de Cristo é derramado sobre nós, quando nós entendemos que essa ação da ceia, ela é muito mais profunda do que ela parece. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Como eu estou diante de Deus, a minha comunhão com Deus. E como eu estou diante dos meus irmãos, a minha comunhão com as pessoas. Será que tem alguém que eu tenho raiva aqui nessa noite? Será que tem alguém que me feriu, de repente, anos atrás, mas eu carrego uma mágoa no meu coração? E eu falo para mim mesmo, não foi nada, não foi nada. Mas toda vez que eu penso naquilo que essa pessoa fez, eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma dor, um sofrimento. Porque as piores feridas que nós carregamos são as feridas causadas por aqueles que estão próximos a nós, amigos e família. E às vezes as palavras, elas nos machucam mais do que uma agressão. E é interessante que aquele que ofende, aquele que fala sem pensar, aquele que agride, ele esquece. Aquele que ouve, que é agredido, que é machucado, nunca esquece. E talvez vocês estejam aqui nessa noite com feridas abertas que precisam ser cicatrizadas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Ou talvez você que está nessa noite, talvez seja a pessoa que produziu feridas em alguém. Nós precisamos entender nessa noite que nós sempre vamos lidar com pessoas, a nossa vida toda. Pessoas que são uma caixinha de surpresa, pessoas que podem nos machucar, podem trair, podem falar mal de nós pelas costas, podem trazer uma palavra que nos machuca, mas eu preciso estar curado, eu preciso ser uma pessoa curada pelo sangue de Jesus, porque toda vez que alguém te machuca, toda vez que alguém fere o teu coração, e você não perdoa, você pega aquela pessoa e coloca ela dentro de você, produzindo um sentimento de mágoa. Nós lemos, não vou ler com vocês, mas existe um texto em Coríntios que fala, 12, 14, que fala que aquele que não libera perdão, ele produz mágoas terríveis e profundas em seu coração. E essas mágoas, meu irmão, elas nos transformam, elas nos fecham, elas fazem com que a gente comece a olhar tudo com crítica, desconfiar de tudo, e não ter mais aquela alegria no coração, a alegria que o Senhor quer que nós venhamos viver. Carregamos pesos e traumas que Deus não deixou para que a gente pudesse carregar. O perdão, ele precisa tirar toda a amargura. A falta de perdão faz a pessoa ficar doente. E o perdão é a maior arma para libertar, não a pessoa que te feriu, mas libertar a minha vida de toda dor e tristeza. Quando eu entendo isso, quando eu coloco nas mãos de Deus, quando eu digo, eu não quero mais carregar esse peso, Deus vem e transforma. Eu tive uma situação na minha vida de uma pessoa que me feriu terrivelmente. E eu já era cristão, eu já servia ao Senhor. E eu dava todas as desculpas para dizer o porquê que eu tinha que colocar essa pessoa, né, no patamar das pessoas odiadas pelo meu coração.
E eu tentava achar até versículo bíblico para testificar aquilo. Mas quando o Senhor vem, Ele nos transforma, Ele muda. Um dia eu sentado com o meu líder, o meu discipulador, ele olhou para mim e disse: você precisa perdoar essa pessoa. Eu disse: não, eu não posso perdoar ele. Você viu o que ele me fez? Sim. Mas você não vai perdoar ele pelo que ele te fez. Você vai perdoar ele para que você seja curado. Você está fechado, você está amargo, você está triste, você está pesado, e a amargura que nós carregamos com a falta de perdão faz com que todo mundo perto de nós seja atingido. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar nossa vida numa vida de alegria, numa vida leve, numa vida suave, para que nós possamos viver bem com as pessoas, viver bem com os nossos irmãos. Jesus Cristo, olha o nível de cura que Cristo estava, Jesus Cristo na cruz, sendo crucificado, sendo morto, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí você diz: ah, mas Jesus era Jesus. Mas tem vários casos na Bíblia. Próprio Estevão, lá em Atos, enquanto estava sendo apedrejado, ele clamou: Senhor, não pese sobre eles o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma pessoa que fere você, que machuca você, é porque ela também está ferida e machucada. Apresente essa cura no teu coração para ajudar outras pessoas. A falta de perdão, ela nos tira a luz. A falta de perdão nos leva para a escuridão. Andar na luz é andar na presença de Deus, é andar com Cristo, é andar com o Pai, é andar com o Espírito Santo. E eu quero falar para vocês aqui nessa noite sobre a questão do perdão. Muitos falam para mim quando eu vou dar alguns conselhos: você precisa perdoar. Não, mas eu não preciso perdoar, porque se eu perdoar eu vou estar dando razão para a pessoa que me feriu. Ou as pessoas falam para mim assim: pastor Márcio, eu vou orar para Deus, e quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. E o que a Bíblia nos fala sobre a questão do perdão? Coisas que eu preciso entender nessa noite. Perdão, ele não é um sentimento. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Perdão é uma decisão. E quando você decide, o Espírito Santo de Deus vem e transforma tudo. Mexe em toda a nossa vida. Porque eu tomei uma postura. Mesmo não sentindo, mesmo não gostando, eu quero que essa pessoa não seja mais um peso na minha vida. Perdoar não é sentimento, é uma decisão. Perdoar não é aceitar o que te fizeram, mas é receber a cura, o alívio e a libertação daquela situação. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem dor, sem que aquilo continue me machucando. Perdoar é um ato de fé. E só quem tem fé toma a decisão de perdoar. E por que é necessário falar isso, irmãos? O apóstolo João está falando aqui que ele precisa que a igreja, isso na época dele ainda, que a igreja entenda que as nossas vidas, as nossas direções são pautadas por decisões. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. E para que a minha vida seja transformada, eu preciso tomar a decisão de ser curado, de não carregar mágoas e sofrimento de pessoas. Hoje é dia dos pais. Eu tive a oportunidade de estar com o meu pai, mas já não tenho mais a minha mãe comigo. E eu queria ter falado tanta coisa com ela e pedido tanto perdão por tanta coisa que aconteceu. Mas quando o Senhor nos transforma e nos cura,
e nos traz o entendimento. Se essa pessoa não está mais viva, você vai liberar perdão sobre a vida dela, sobre aquela situação, para que esse sentimento e esse pensamento não aprisione mais o teu coração. Às vezes pode parecer uma coisa tão boba, uma coisa frágil, uma coisa, não, mas isso aqui nem é importante. Mas é. Poucas coisas paralisam a nossa vida. Nós precisamos ter esse sentimento de entender o que o Senhor Jesus Cristo quer fazer. Nós precisamos entrar em comunhão, ter comunhão. Nós precisamos olhar para quem está sentado perto de nós e ver essa pessoa que ela vai morar conosco no céu. Ah, mas se ela morar comigo no céu, ela vai estar de um lado do céu e eu vou estar do outro lado do céu. Porque a gente não vai se fechar. E eu tenho uma notícia para dar para você. Se você pensa assim, você não irá para o céu. Porque lá é lugar de perdão, de esquecer o passado e começar uma nova vida, virar a página, ser resiliente. O que é ser uma pessoa resiliente? Resiliência é uma ação da física em que se pega uma borracha ou um elástico, estica, e aí quando tu solta aquele elástico, ele volta ao seu tamanho normal. Não importa o quanto você puxe, não importa o quanto você faça aquele elástico sofrer, ele volta à sua ação normal. O Espírito de Deus ministra sobre nós, para que não importe o quanto você tenha sofrido, Ele vai fazer você uma pessoa curada, transformada, filho de Deus, que anda na luz, que busca essa presença e que entende o sobrenatural de Deus. João fala, para andar na luz. Igreja, entenda que o Espírito fala, para andar na luz. Nós precisamos seguir essas direções. Se alinharmos nossas vidas em comunhão, primeiramente com Deus, e o versículo 7 diz, e com os nossos irmãos andaremos na luz, e então seremos purificados pelo sangue de Jesus. Sem o perdão, sem a comunhão, o sangue de Jesus, ele não age na nossa vida. Deus fica impedido de agir. Olha que coisa terrível. Deus fica impedido de agir, porque a própria palavra dele fala que ele nos perdoa se nós perdoarmos. E um dos critérios do cristão de hoje é aprender a perdoar. Não consigo perdoar agora. Amém. Você decide perdoar? Quero perdoar. Não consigo, mas quero. Já tomou a decisão. Já tomou a decisão. E Deus vai transformar. Deus vai mexer. Deus vai encher nossa vida de unção, de graça. Vai trazer um sorriso em nossos lábios. E vai nos fazer entender a sua presença e as promessas que Ele tem. Algo que eu quero falar para vocês nesta noite, igreja. Não carregue pessoas dentro de você. Não fique de contenda com o teu irmão. Tem pessoas que se magoam, que se ferem, quando alguém é chamado para trabalhar e ela não. Ah, mas chamou aquele irmão que entrou faz 2, 3 dias na igreja. Eu já estou aqui há 20 anos. Vou trocar de igreja. Vou sair daqui. Se magoa. Se magoa. Nosso coração tem que estar pronto a perdoar. Nós precisamos nos alegrar com as conquistas dos nossos irmãos, nos alegrar com aquele que vence, nos alegrar com aqueles que se alegram, bradar com aqueles que bradam e chorar com aqueles que choram. Isso é ser igreja dos últimos dias. E não ficar pensando apenas naquilo que eu perdi, naquilo que eu vivi, naquilo que tiraram de mim, naquilo que roubaram, naquilo que pisaram. Eu preciso deixar Deus reconstruir a minha estrutura, reconstruir a minha graça, reconstruir a minha vida, aquilo que Ele já derramou sobre mim, porque hoje você vive no tempo da graça. Ele vai trazer para você um novo. A palavra de Deus, ela nos convida nessa noite. Igreja, vocês estão tão sérios, e eu tenho uma palavra para vocês, igreja.
Sorria mais, igreja. Sorria mais. Um sorriso cura uma alma. E às vezes a gente não quer sorrir só de birra. Eu não vou sorrir. Ninguém tem que ver meus dentes. Não vou sorrir. Sorria mais. Igreja, abrace mais. Igreja, demonstre amor pelas pessoas enquanto elas estão perto. Demonstre amor pelos irmãos. Demonstre amor por aqueles que estão perto de você. Aprenda a servir a Deus com alegria. Com alegria no teu coração. Desde uma entrada, de puxar um banco, de uma oportunidade, de uma visita, tudo deve ser feito com alegria. Igreja, aprenda a servir a Deus em todos os momentos. Só o fato de você não estar murmurando o tempo todo, reclamando das pessoas, reclamando da igreja, reclamando dos introdutores, dos diáconos, da música, você já está servindo ao Senhor, se você só não reclamar. Porque nós temos um instinto terrível de reclamar e criticar tudo aquilo que não está de acordo com a nossa vontade. Mas você não está num culto que é para você. Você está num culto que é para Deus, que é para Ele, para a honra e glória dEle, por meio dEle. Nós viemos cultuar esse Deus e não receber culto. É para Ele. É tudo por Ele. Igreja, perdoe. Perdoe, aprenda a perdoar e aprenda a pedir perdão. Aprenda a entender limitações. Às vezes, as pessoas, elas acham que não precisam pedir perdão. Eu fui criado no lar com meu pai. Ele nunca pediu perdão para nós. E um dia nós conversando com ele, ele disse: não, mas eu não preciso pedir perdão para vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. Sim, pai, a gente sabe. Mas se eu tivesse falado, teria sido mais leve. Toda a nossa vida teria sido mais leve. Vocês que são pais, aprendam a pedir perdão para os seus filhos. Ah, mas ele é criança. Aprenda a ensinar a criança a pedir perdão, fazendo você primeiro isso. Filhos, aprendam a pedir perdão para os seus pais. Peçam perdão para as pessoas que estão aqui, que vocês têm raiva e não existe motivo. Eu achava, um tempo atrás, antes de vir para essa igreja aqui, que eu era de outro, que eu era a pessoa mais amada do mundo. Eu tinha esse pensamento: não, todo mundo me ama, não tem ninguém que me odeie. Até eu ir para o encontro. Quando eu fui para o encontro, e aí tem uma parte lá, uma fila, para me pedir perdão. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Misericórdia, o que eu fiz? O que eu te magoei? Não, é só pela tua cara, só pelo teu jeito, é só pela forma, eu te odiava. Eu disse: misericórdia, nós não temos condição nenhuma de agradar todo mundo. Nunca agradaremos todo mundo. Nunca faremos aquilo que todo mundo espera de nós. E para isso, para as falhas, para os erros, existe uma cura: pedir perdão. Que isso esteja em nossa vida, igreja. Porque se assim nós andarmos na luz e vivermos no poder do sangue de Cristo, a luz de Cristo vai brilhar em você. A luz vai brilhar. A cura vai restaurar. Você será uma pessoa que todos olharão e terão vontade de estar perto de você. Porque você transmite paz. Você transmite, mesmo que você não fale nada. Conheci pessoas que não falavam nada, mas a gente amava estar perto daquela pessoa, porque ela transmitia uma paz de Deus tremenda, que nos fazia sentir a presença de Deus. E nessa noite, você vai participar da ceia, mas Deus vai tocar alguns corações aqui.